Fala, palmeirense. Então, hoje vai ter o Paulinho no Allianz Parque, hein? Rapaz, faz tempo, hein? 306 dias, se não me engano. Quem fez essa conta foi meu amigo Ricardo Magachi do Estadão. Mas acho que é isso mesmo, 306 dias. Porque se ele não enfrentasse o Júnior, faria 300. Pouco menos então, né? O jogo foi aqui. 304, 305 dias. Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. E assim, a volta do Paulinho, eu acho que não foi por acaso agora, né? Tava até conversando com a minha amiga da Gazeta, repórter Vitória Romanelli, e falei pra ela. Isso chega bem no momento em que precisa baixar uma fervura. E ela falou: não é por acaso, é calculado, né? E é calculado, é óbvio que é calculado, mas também é porque o cara tá pronto, né? Ninguém ia colocar o cara no campo assim, vem na hora certa e já mudou completamente a cabeça da torcida. E o que é curioso, né? Um cara que o Palmeirense viu jogar pouco, mas foi tão decisivo quando entrou. E foi, lembra um momento tão grandioso do ano passado, que foi ao gol contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, fazer quase um ano, né? Pouco menos de fazer um ano, aí faltam uns 40 e tantos dias para fazer um ano, que a energia é boa. E eu acho que é justamente isso que o Palmeiras precisava, mudança, né? Algo novo, alguma novidade, porque, cara, tá muito mais do mesmo o Palmeiras, né? Ó, mas a gente continuar falando, porque beleza, o Paulinho vem aí, mas a gente tem que ter alguns cuidados, alguma expectativa. O que a gente pode esperar do Paulinho, né? Vamos ter cuidado com isso aí, mas ó, pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Estamos chegando em 24.500, tá? Vamos bater na live de hoje, direto lá do Allianz Parque. Mas você pode se inscrever também, deixar seu like, seguir a gente, ó, apoia.se/Diego Marada, você apoia a gente, seguir a gente no Instagram, Diego Iwata, e aqui, ó, produtos do Mercado Livre, comprou qualquer coisa a partir desses links, você ajuda o canal com comissão. Jornalismo custa dinheiro, não cai do céu, equipamento também, então contamos com o apoio de vocês, beleza? E se você tá sem grana, cara, só de você curtir, compartilhar e se inscrever, você tá ajudando a gente a crescer também. Mas ó, o Paulinho vai voltar, e é legal que veio o Palmeiras soltou esse comunicado no meio da tarde de ontem, falando que é a volta do Paulinho, tem aspas do Paulinho, né? Foi dizendo que tá muito emocionado, que tá muito feliz, que é um momento especial, que trabalhou muito para isso, que pipipipopó, mas tem algumas coisas que o Paulinho fala e que o Daniel Gonçalves, que é o chefe do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, que une fisiologia, de preparação física, departamento médico, dentista, enfim, tudo que o Palmeiras oferece, nutrição, tá tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. O Daniel é o comandante disso, em última instância ele é o cara que meio que dá o sim ou não, né, do Paulinho, por exemplo, passa muito por ele isso aí, né, porque ele avalia o relatório de todas as áreas para chegar nesse sim ou nesse não. E tem aspas dele aqui que é muito interessante, que ele fala aqui, ó, o Paulinho progrediu ao longo dos últimos dias, tem tido intensidade semelhante às dos jogos, porém ainda com algumas restrições de volume, que seriam distância e tempo. Ou seja, ele não consegue ainda percorrer grandes distâncias e ficar muito tempo jogando, o que mostra que ele não está pronto para jogos inteiros, né? Mas isso já o permite, diante dessa estabilidade e regularidade desde a semana passada, ser convocado e ficar à disposição da comissão técnica nessa fase final de reabilitação. Lembrando que o jogo para ele voltar era o Jacuipense, tá? Era o jogo da ida do Jacuipense. Semana passada ele não voltou e aí criou-se muitas teorias, porque não voltou, inventaram um negócio de antidoping, tipo, não, ele não voltou porque, cara, os caras fazem teste dia a dia, ele tem que passar no teste do dia. Passando no teste do dia, ele sobe uma etapa. E agora ele passou no teste suficiente para ir pro jogo, não para jogar 100% do tempo. Então não esperem o Paulinho titular, não esperem o Paulinho jogando muito tempo. Então são duas coisas para você já anotar aí no seu caderninho. O Paulinho não vai ser titular e o Paulinho vai jogar pouco tempo. Tá? Tô achando que vão dar para ele uns 10 minutos, se der 15 minutos assim, não esperem grandes mudanças, né? E o Daniel continua, essa parte muito interessante, né? Que já existe a recuperação clínica, a consolidação da fratura corrigida pela cirurgia, mas essa fase final exige ainda parâmetros biomecânicos e físicos a serem cumpridos e, por isso, o atleta ainda não está na sua plenitude amplamente liberado para os jogos. Ou seja, traduzindo, ele não pode jogar o jogo inteiro. O fato de ele ser convocado para esse jogo não significa que, a partir de agora, ele será convocado com regularidade. Aí os caras também estão tentando baixar aquela expectativa, né? Tipo, reserva nesse jogo, titular no próximo, não. Talvez no próximo ele seja poupado, talvez no próximo ele jogue 20 minutos, talvez ele jogue mais, talvez jogue menos. A ideia é entender como é que vai ser a vida do Paulinho, né? Não dá para pensar em
não dá pra pensar agora em projetar e jogar muito tempo, sabe? Não é isso que vai acontecer. É bom você ter essa expectativa, viu, palmeirense? Ele vai voltar devagar, cara, vai voltar devagar. Agora, jogando pouco ou não, ele será exigido nos treinamentos durante a semana e tudo isso vai dando a construção e o arcabouço necessário para o Paulinho suportar a temporada de 2026. E aí uma coisa que o Paulinho falou e que que o Daniel, bom, ele pode até ser doutor de doutorado, mas ele não é um médico, né? Que o Daniel falou, que é muito interessante, é que a Copa do Mundo vai acabar servindo muito para o Paulinho para uma pré-temporada, né? Uma intertemporada, já que se nos clubes não tiveram pré-temporada, e o Paulinho é um cara que vai se beneficiar muito disso. O Paulinho, o Vitor Roque também. É, o Piquerez eu não quero dizer porque eu acho que o Piquerez vai para a Copa, mas assim, torço para que ele vá para a Copa, mas o próprio Piquerez, se não for para a Copa, esse tempo todo vai ajudar ele a se desenvolver, porque cara, o corpo quando passa por um período parado como o do Paulinho, e até para a questão da fratura, assim, ele tem uma série de microinflamações no corpo, né? E isso tudo tem que passar aos pouquinhos para que ele consiga ser o Paulinho de sempre, né? Depois da Copa do Mundo, realmente ele vai estar inteiraço, 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 e aí a gente pode cobrar dele a entrega total, né? Que se espera um jogador como ele, né? Lembrando que o Palmeiras contratou o Paulinho já sabendo da cirurgia, né? Sabendo o que ia acontecer, mas, como eu disse no meu vídeo de 3 dias atrás, a recuperação dele da primeira cirurgia não foi a contento, e aí isso é uma coisa que eu apurei com pessoas, né? A placa que foi colocada na canela dele era insuficiente, né? Eu até conversei com o Dr. Rubens Sampaio, que foi médico do Palmeiras, ele acredita que tenha sido colocada uma haste, não uma placa nessa nova cirurgia do Paulinho. Mas o ponto é, a parte, o prostético que foi colocado ali, agora o Palmeiras acredita que seja o suficiente de fato para, enfim, realizar o trabalho necessário ali na tíbia, né? Na canela dele, né? Então, esperar do Paulinho o quê? Também por essa questão física. É um cara que tá parado. Então, esperar que a volta dele vai ser devagar, cara. Vai ser com parcimônia, vai ser de pouquinho em pouquinho. Ele posteriormente possivelmente ele deve sentir alguma questão muscular daqui uns jogos, vai sentir uma dorzinha aqui e ali, porque, cara, tá voltando. Às vezes não vai doer o joelho, não vai doer a tíbia propriamente, mas vai doer o joelho, vai doer o tornozelo, porque são estruturas que foram subutilizados ao longo desse tempo, e conforme ele for correndo, ele vai ter uma diferença no jeito dele, na biomecânica dele de correr, né? Você vai compensando, até porque você está com medo de, pô, ele não vai pisar igual por um tempo, então é possível até que ele venha a ter alguma questão muscular, aí é natural de quem volta de muito tempo parado, né? Então isso pode acontecer também, não se assuste, palmeirense, se ele machucar daqui um pouquinho, o Paulinho tá fora por causa de dores na não sei o que lá, uma questão muscular aqui e ali, uma contraturazinha, alguma coisa assim, cara, pode acontecer, tá? Mas o plano do Palmeiras primeiro, segurou tanto a estreia para poder evitar isso, né, o máximo possível, porque, enfim, é um cara que veio de uma cirurgia complicada, fez uma segunda cirurgia, né? Então tem que ter muito cuidado com o Paulinho mesmo, e você, palmeirense, tem que ter muita expectativa, tá? Coloque seus pés no chão. Ele não vai ser a salvação da lavoura, mas, cara, já é uma novidade muito boa pro palmeirense. É algo que já chacoalha um pouquinho as questões, é um cara que vai dar outro astral pro time, a volta dele deixa o time animado. E o Palmeiras tá precisando, né? O Palmeiras ele tá numa fase meio para baixo, assim, né? Meio depressivo, assim. Mas, enfim. Hoje é o último jogo, né, do Allianz Parque com esse nome também. Já tinha vendido 38 mil ingressos até ontem, vários setores esgotados. Vai bater os 40 mil ali. E jogo contra o Santos costuma encher, né? Porque o palmeirense tem a expectativa de encarar o Santos. Neymar deve estar fora pelo lado do Santos. Gabigol deve jogar. Neymar fugindo do gramado sintético. Eu falei isso no programa do Léo Dias que eu participo, Atualiza Já Esporte. O Neymar tá com um preconceito de um gramado que ele nunca jogou. Ele nunca pisou nesse gramado do Palmeiras para ter esse preconceito. É sintético, eu não vou. Jogou em cada pasto aí pelo Santos, enfim. A própria Vila Belmiro hoje não tem um gramado assim tão bom quanto já foi, mas enfim, problema do Neymar, problema do Santos, melhor pro Palmeiras, porque mesmo o Neymar não sendo nem 70% do que ele já foi, ele ainda é um cara que pode, né, pela genialidade dele, complicar um jogo, porque ele tem capacidade técnica muito grande, né, é um cara que preocupa as defesas de um modo geral, né, mas enfim, possivelmente não estará no jogo, ao contrário do Paulinho, que estará no jogo, começar no banco de reservas. No mais, cara, o time deve ser o titular que vem sendo mesmo, né?
Eu acho que o Palmeiras tem algumas deficiências que são mais de posicionamento do que de técnica, do que técnicas, né? Eu acho que o Alan e o Arias têm que participar mais do jogo, né? O Andreas também tem que participar mais do jogo, tem que acontecer ali para potencializar. O Flaco tem que conseguir jogar mais, fazer um 2 ali, precisava de um centroavante para jogar com ele para fazer isso, né? O Sousa não é tanto esse cara, ele não sabe receber a bola de costas, enfim. O Palmeiras tem que trabalhar aí porque daqui agora até dia 31, que é quando enfrenta o Chapecoense, que é o último jogo antes da Copa do Mundo, o Palmeiras tem que manter a ponta do campeonato se possível, se não ficar muito perto do líder, que deve, se o Palmeiras não for o líder, será o Flamengo, né? O Palmeiras tem que se manter ali porque a partir do segundo semestre começa um outro campeonato, né? Mas é um outro campeonato com a pontuação desse, né? Então não dá para partir não dá para partir do -6 em relação ao líder, do -3, se der para ficar 0 ou +3, +6, melhor ainda. Mas vamos ver como é que o Palmeiras se comporta agora. O Palmeiras vive um momento de baixa, né? Vive um momento de descendente, e o clube está trabalhando no modo sobrevivência mesmo. Então por isso que você vê que nos jogos às vezes o Palmeiras tira o pé, isso é proposital, isso é o Palmeiras tentando sobreviver, estratégias de esforços menores, tá? Mas vamos ver como é que vai ser. E você se inscreve no canal, por favor, dá esse moral pra gente aí, deixa seu like também, compartilha com os amigos, pode seguir a gente no Diego_Iwata, né? Que eu vou estar lá no Allianz Parque, produzir conteúdo pro Instagram, então você vai acompanhar eu produzindo conteúdo do Instagram se você seguir a gente. Diego Marada no Twitter, e tá aqui, ó, apoia.se/Diego Marada, nosso Pix, diegomarada@gmail.com. Muita gente gosta de fazer Pix, prefere fazer Pix, colaborar com a gente. E, enfim, vamos estar lá no jogo, vai ter live de pós-jogo, trazer o que tem para você de conteúdo. Você, se for comprar qualquer coisa no Mercado Livre, entra a partir desses links aqui, que você dá comissão pra gente, e no pós-jogo participa com a gente lá, com a sua audiência, com o seu like, porque o like é o que faz a audiência crescer. Quanto mais like você dá, mais pessoas ficam sabendo da live e podem entrar, e a gente vai estar lá no Allianz Parque direto, beleza? Conto com vocês lá, e a gente vai se falando aí. Se aparecer mais alguma coisa extraordinária ao longo do dia, a gente volta a se falar, beleza? Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.